Alô, amigos pioneiros de Palmas. Hoje nós teremos uma senhora entrevista com um dos primeiros pioneiros em Palmas, uma das primeiras empresas de material de construção em Palmas, Antônio João Chaves. Um prazer, Antônio João, ter você aqui, contando a sua história. Nós vamos começar, você sabe que o princípio do nosso trabalho com as nossas entrevistas é contar a história dos empresários de Palmas, daqueles que construíram, ajudaram a construir Palmas. E eu tenho um grande prazer em trazer você aqui falando sobre João Chaves. Satisfação estar aqui, Tênis. É um amigo de longa data, né, pioneiro em Palmas também. Estamos aqui desde o início, é uma satisfação estar aqui no seu programa. Eu gostaria, Antônio João, muito obrigado. Eu gostaria que você nos falasse inicialmente sobre a tua chegada a Palmas. Eu sei que o seu irmão, o Elias Chaves, já estava em Palmas, na batalha, e você veio para ajudá-lo. Como é que foi isso? Como é que foi sair de lá para cá? Como você veio? Por quê? Conta essa história para nós. Então, nós estávamos em Juína, Mato Grosso, né? Nós já trabalhávamos com pré-moldados lá em Juína, e aí nós prospectamos, né, a oportunidade de negócio em Palmas com a criação do estado e com a possibilidade da construção da nova capital. Como a minha esposa, eu e o Elias éramos sócios na época lá, né? E a minha esposa estava grávida do meu segundo filho, o Jefferson. Aí o Elias veio primeiro, né? Então ele veio, né, para implantar, pegamos uma obra aqui, né, já para fabricar a laje, e o Elias veio primeiro. Eu fiquei, a minha esposa ganhou o neném dia 8 de dezembro de 1990, e um mês depois, dia 8 de janeiro, eu a deixei em Cuiabá, na casa da minha sogra, e vim para Palmas, né, para, junto com o Elias, começar aqui nosso trabalho aqui em Palmas. Me conta um pouquinho, Antônio João, sobre a chegada a Palmas. Você não tinha noção exatamente do que era Palmas, mas sabia que era uma cidade que estava nascendo. Como foi chegar a Palmas? Desceu do ônibus? Veio de ônibus? Sim. Como foi descer do ônibus? Porque eu tenho a minha experiência, quero ouvir a tua. Como foi descer do ônibus, olhar para um lado, olhar para o outro? Me conta essa história. Então, Tênis, é impressionante porque às vezes as pessoas dizem, né, quem chegou aqui primeiro teve mais facilidade, né, que as coisas eram mais fáceis, mas pelo contrário, era muito mais difícil. Né, nós, para você ter uma ideia, não tinha asfalto que ligava a Palmas em lugar nenhum. De Porto a Palmas, Paraíso, Miracema, era tudo chão. Então você já vinha de Porto a Palmas, você já sujava tudo, as malas, a bagagem, já chegava aqui, era só terra. Né, e chegava aqui, realmente não tinha estrutura, né, era muito difícil e foi um período duro. E coincidentemente eu cheguei aqui dia 10 de janeiro de 91 e foi um ano que choveu demais, então aquele era muita lama, muito barro. A gente trabalhava de moto, né, a gente tinha uma moto para visitar as obras, então realmente foi muito difícil, foi assim um negócio impactante, né, porque a gente não sabia se ia dar certo, né, se a cidade realmente ia dar certo, porque houve a mudança de governo também, né, no início de 91, em março, dia 15 de março, trocou de governo. E aí Moisés Avelino? Exatamente, o Moisés Avelino assumiu e tinha forças políticas que não queriam que Palmas fosse a capital, queria levar para outro lugar, ou manter em Miracema, ou levar para Paraíso. Enfim, foi um período difícil, né, a gente não tinha certeza se ia dar certo, né? Foi uma aventura que realmente assim, a gente ficava muito inseguro, sem saber o que ia acontecer, né? Quando você chegou no ônibus, o Elias estava te esperando? O Elias veio, ele já estava fazendo uma obra, ele estava alojado num terreno do amigo nosso aqui, o Osmar Denis, né? Porque tinha uma construtora, pegou uma obra para fazer e convidou a gente para vir fabricar a laje para essa obra. Então ele já estava alojado numa situação assim bem precária, num barraco de lona que ele construiu bem improvisado, né? Colocou a mesa vibratória e uma bitoneira para fabricar a laje no relento. Naquele tempo tinha um mosquito terrível, né? Nós mesmos que trabalhávamos, né, na fabricação, a gente tinha que amarrar um pano na cabeça para poder se livrar do mosquito, era terrível. Mas o Elias já estava aqui, né? E aí, coincidentemente, quando eu cheguei, o Elias ficou 2 dias comigo aqui e voltou, porque a família dele tinha ficado em Juína, e como ele já estava aqui já uns 3, 4 meses, então ele só esperou eu chegar. Eu cheguei, ele me passou o que tinha que fazer e foi embora. Eu fiquei sozinho, 4 meses aqui, morando sozinho, né, até conseguir trazer a família, né, e começar a construir e ter uma estrutura melhor. E como foi você deixar sua família lá, inclusive uma filhinha, um filho recém-nascido, já tinha uma filhinha de 3 anos, é isso?
Como foi essa divisão da família, o pai viajar? Como é que ficou na tua mente esse espaço? Então, foi muito difícil. Eu tinha a minha filha Jéssica, minha primeira filha já tinha 2 anos, né? E o Jefferson era recém-nascido, né? Estava com 1 mês, mas a gente não tinha outra opção, porque nós viemos para Palmas para começar do zero realmente. Nós começamos aqui do zero. A gente não tinha terreno, não tinha casa, não tinha onde alojar, né? A questão, por exemplo, de hotel aqui era muito difícil, né? Quase só tinha um hotel São Paulo, era muito complicada a questão de alojamento, então não tinha outra opção, teria que ficar em Cuiabá mesmo. E a comunicação também era muito ruim. Não sei se você lembra, a gente comprava as fichas, ia para o postinho, ficava na fila. No caso lá em Cuiabá, a gente ligava num PS que funcionava na rodoviária de Cuiabá. Minha esposa ia, eu marcava horário com ela no domingo, ela ia para o PS, eu ligava, a gente falava e o pessoal ficava atrás batendo no orelhão, dizendo, ó, tá bom, já chega. Então realmente foi muito difícil. As crianças também, a minha filha quando chegou aqui não me conheceu, ficou 4 meses, né? A Jéssica, que já era mais velha, ficou 4 meses quando ela veio, já nem me conheceu, eu estava de barba e tal. Então realmente foi um período assim, né, bem difícil. Mas aí começou a surgir os novos negócios, novas obras para fazer laje. Como é que foi você iniciar numa cidade nova, fazer o atendimento, porque até então era você que fazia esse atendimento? Como foi a experiência dos primeiros clientes em Palmas? Então, como eu disse, a gente pegou, já veio para fabricar uma laje de uma obra, né? Concluindo essa obra, aí a gente saía, a gente tinha uma moto, né, que a gente até tem ela até hoje, a gente quer até fazer uma doação dela para o museu. Opa. Né, é uma das primeiras motos que rodaram aqui em Palmas, e a gente pegava a moto e saía na cidade procurando obra. E interessante que na época a gente tinha mais cliente em Miracema, em Paraíso, porque Palmas realmente estava muito no início, né? Tinha aquelas construções do governo, aquelas construções de madeirite e tal, mas casa mesmo assim, estava começando. Então a gente vendia mais em Miracema. A gente ia, por exemplo, em Miracema, conseguia vender uma laje, voltava, fabricava, entregava e aí saía procurar outra. E aí com o tempo, como no início de Palmas também não tinha água encanada, né, os caminhão-pipa que fornecia água para as casas, a gente começou a fabricar caixa d'água de concreto, um tubo de concreto com fundo, né, uma caixa d'água, e a gente começou, né, junto com a laje que a gente já fabricava, agregou também a caixa d'água que a gente vendia para as casas e tal, e começou, né, aos poucos fomos aumentando o volume de negócio. Contratamos o primeiro funcionário nosso, foi o Fernando Vieira, que hoje está em Anápolis, né, que foi o primeiro funcionário. Depois contratamos o irmão dele, o Louro, que mora em Palmas até hoje. E aí fomos, né, aos poucos, foi melhorando. O Elias voltou de Mato Grosso, né, veio, eu cheguei em janeiro, em abril a minha esposa veio, o Elias trouxe a esposa dele também. Aí no ano seguinte veio o Paulo, o outro irmão nosso, né, que hoje é sócio nosso também, né. E aí a gente começou a aumentar o leque de produto também, né, foi surgindo a oportunidade de outros produtos e aos poucos a gente foi introduzindo na linha de produção. E durante esse período aí, vocês já tinham o terreno para fazer a sua localização hoje, não? Não, nós, como eu disse, a gente ficou aqui no terreno do Osmar, né, para fazer as primeiras lajes, e aí nós conseguimos um comodato, na época o Estado cedia terreno em comodato, nós conseguimos um comodato na 212 Norte, antes a antiga 25, né, que nós conseguimos um comodato de 4 lotes. Hoje, graças a Deus, a gente já tem uma área um pouco maior, que a gente conseguiu agregar, comprar outros lotes, mas em princípio nós conseguimos esse comodato. Eu fiz uma meia-água, construí uma meia-água para poder trazer a minha esposa, fizemos um galpãozinho de madeira, né, para poder começar a fabricar os produtos. Era no meio do cerrado, a Seriema de manhã cedo estava na porta de casa cantando, né, então realmente no meio do cerrado. Também não tinha energia elétrica, né, a quadra ali, a 212 Norte, né, hoje que era a SRNE 25, era ao lado do Palacinho, ficava entre o Palacinho e a Assembleia, porém não tinha energia. Aí nós tivemos que trabalhar com motor estacionário. Nós trabalhamos aqui uns 4 a 6 meses com motor estacionário, porque, né, a gente não tinha nem energia elétrica na indústria para começar. João, eu gostaria que você falasse um pouco agora sobre, você já falou que sua esposa chegou, já estava o Elias voltando, e veio o Paulo, aí começou, os 3 irmãos começaram a Irmão Chaves para valer nesse período. Como foi, depois que você pegou o comodato, como foi construir, que satisfação te deu de ver a obra da tua empresa nascendo? Como é que foi isso?
Ah, isso não tem preço, né, Tênis? A gente, realmente, nós fomos muito abençoados aqui em Palmas, né? Deus nos abençoou demais, né? A gente, igual te falei, a gente chegou aqui, assim, só com a vontade de trabalhar, né? Conseguimos esse comodato, depois nós conseguimos comprar os terrenos, né? Começar a construir. Na época, quando o Paulo veio, nós começamos a pegar a obra fora também, né? Estava fazendo os asfaltos do estado, como eu disse, não tinha nenhum asfalto que ligava Palmas. Quando começou a fazer as ligações, tinha que fazer as cercas também na beira do asfalto. A gente começou a pegar poste para fazer, fizemos em Peixe, fizemos em Aliança, fizemos em várias cidades do estado, né, poste. Então aí saía por exemplo, um mês eu ia, ficava lá, outro mês ia o Paulo, outro mês ia o Elias, e quando um ia para fazer serviço fora, o outro ficava na base, né? E a gente foi construindo escritório, né? No início a gente não tinha escritório, atendia o cliente no próprio galpão, às vezes a gente estava fabricando laje, o cliente chegava, a gente parava, lavava a mão, ia atender, né? Então, tudo isso. Então a satisfação é muito grande, né? A gente foi aos poucos, né, construindo devagar, né? A gente não teve, assim, digamos, um crescimento rápido, a gente veio crescendo aos poucos junto com o estado, e conforme ia demandando produto, a gente foi introduzindo produto também, né? Começou a rede de esgoto do estado, né? A gente começou a fabricar as peças pré-moldadas. A primeira obra de esgoto sanitário nós participamos com a parte pré-moldada, né? Desde o início, tanto em Palmas quanto no restante do estado, né? E aí aos poucos a gente veio introduzindo outros produtos, né? Esta é apenas o início da história de Irmão Chaves, com João Antônio Chaves. Vamos aos nossos comerciais e voltamos já já com muito mais história.